Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver uma questão que cai muito em provas de cartório: os atributos do ato administrativo. Fica comigo até o final, porque além de entender a resposta, você vai sair com um macete infalível para nunca mais esquecer esses atributos. Vamos para a questão. São atributos do ato administrativo a presunção de legitimidade, a tipicidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. E aí, concurseiro, essa está certa ou errada? Pensar rápido, porque na hora da prova o tempo é curto. Vamos conferir a resposta no próximo slide. A questão está certa. Os atributos ou características dos atos administrativos são prerrogativas especiais que o Estado possui e decorrem do poder extroverso. Mas o que é poder extroverso? É a capacidade que o Estado tem de impor sua vontade unilateralmente, criando obrigações para os particulares sem precisar da concordância deles. Atributo 1. Presunção de legitimidade, ou veracidade, ou legalidade. Quando falamos em presunção de legitimidade, estamos falando de um dos atributos mais importantes dos atos administrativos. O que isso significa? Significa que todo ato administrativo é presumidamente legal, legítimo e verdadeiro, até que se prove o contrário. Em outras palavras, até que alguém demonstre o contrário, o ato foi praticado de acordo com a lei. Essa é uma presunção relativa, também chamada de iuris tantum, ou seja, admite prova em contrário. E aqui vai um ponto essencial. O ônus da prova, ou seja, a responsabilidade de demonstrar que há um vício no ato administrativo, é de quem alega, ou seja, o administrado. Agora, presta atenção nesse efeito importante. Como o ato é presumido legítimo, ele deve ser cumprido imediatamente, mesmo que alguém discorde. Isso significa que não dá para simplesmente deixar de cumprir um ato administrativo só porque não se concorda com ele. E mais, a presunção de legitimidade é um atributo presente em todos os atos administrativos, sem exceção. E aqui vale abrir um parêntese bem interessante. Muita gente esquece disso, mas a regra geral é que os recursos administrativos não têm efeito suspensivo. Ou seja, se a lei não disser expressamente o contrário, o simples fato de alguém recorrer não impede que o ato continue produzindo efeitos. Atributo 2. Autoexecutoriedade. Esse atributo significa que o ato administrativo pode ser executado diretamente pela administração, sem precisar de ordem judicial. Mas cuidado, nem todo ato tem autoexecutoriedade. Segundo a doutrina majoritária, ela se divide em duas formas. Exigibilidade: a administração pode decidir e exigir o cumprimento sem ir ao judiciário. É uma coerção indireta. Exemplo: aplicar multa. E tem a executoriedade. A administração executa a decisão diretamente, sem precisar de juiz. É uma coerção direta. Exemplo: destruir alimentos impróprios ou desocupar área em risco. Mas atenção, isso não impede o controle judicial. Se o ato for ilegal, o judiciário pode anulá-lo. Atributo 3. Imperatividade. Os atos administrativos, em regra, são imperativos, também chamados coercitivos. Mas o que isso quer dizer, afinal? Significa que o ato administrativo representa uma ordem da administração pública, uma ordem que deve ser cumprida pelo particular, independentemente da vontade dele. Em outras palavras, quando o Estado determina algo, o particular tem que obedecer, mesmo que não concorde. E por que isso é possível?
porque a administração atua em nome do interesse público e tem a prerrogativa de impor condutas, sejam positivas, fazer algo, ou negativas, deixar de fazer algo, aos particulares. Mas cuidado com a pegadinha. Nem todo ato administrativo é imperativo. Vou repetir. Nem todo ato administrativo é imperativo. Existem exceções importantes. Os atos negociais, como licenças, autorizações e permissões, não têm imperatividade, porque dependem da vontade do particular. O cidadão pede e a administração concede. Também os atos enunciativos, como certidões, pareceres e atestados, não impõem obrigações a ninguém. Eles apenas declaram uma situação jurídica ou de fato. Atributo 4. Tipicidade. Segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas em lei, como aptas a produzir determinados resultados. Em outras palavras, o ato administrativo tem que ter um molde legal pronto, um tipo previamente previsto em lei. A administração não pode inventar um ato novo, sem nome, sem previsão, sem enquadramento legal. Isso porque a tipicidade é um corolário do princípio da legalidade, ou seja, a administração só faz o que a lei permite. E qual é a lógica por trás disso? Para cada finalidade que a administração pretende alcançar, deve existir um ato típico definido em lei. Ou seja, se a administração quer conceder um direito, aplicar uma sanção ou restringir uma liberdade, ela precisa usar o ato certo, o tipo certo, o modelo que a lei já descreveu. Nada de ato inominado, nada de criação livre do gestor. A administração atua dentro da moldura legal e isso traz segurança jurídica para todos nós. E quais são as consequências práticas da tipicidade? Primeiro, ela garante proteção ao administrado porque impede que o Estado pratique um ato unilateral e coercitivo sem previsão legal. Segundo, a tipicidade limita a discricionariedade do agente público. Atenção, a tipicidade só existe em relação aos atos unilaterais. Vou repetir, a tipicidade só existe em relação aos atos unilaterais. Por quê? Porque nos contratos administrativos não há imposição de vontade da administração. O contrato depende da concordância do particular. É bilateral, e aí as partes podem até firmar contratos inominados, desde que isso atenda melhor ao interesse público e também ao interesse do particular. Felipe, tem macete para memorizar os atributos do ato administrativo? Tem sim, no próximo slide. Para nunca mais esquecer, decore assim: PAT tem muitos atributos. PAT tem muitos atributos. P, de presunção de legitimidade, ou veracidade, ou legalidade. A, de autoexecutoriedade. T, de tipicidade. I, de imperatividade. E atributos que são do ato administrativo. E por hoje é só. E aí, se você gostou da explicação, deixa seu like, comenta e compartilha. Nos vemos na próxima aula com mais uma questão comentada e cheia de macetes para você gabaritar a primeira fase do concurso de cartório. Fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.